Mais um princípio de Dow, o volume confirma a tendência. Numa tendência de alta, o volume aumenta quando os preços sobem e diminui quando os preços caem. E numa tendência de baixa, o volume aumenta quando os preços caem e diminui quando os preços sobem. Então vamos ver aqui, eu coloquei aqui um exemplo. Nessa alta aqui, onde começou essa alta aqui, o mercado vinha com um gap de baixa, seguindo uma tendênciazinha de baixa até que reverteu e entrou volume. O volume aumentou quando o preço começou a subir, deixou um giftzinho aqui e o preço continuou com um volume muito grande. Nas próximas entradas, os volumes sempre aumentando também para manter a sua tendência de alta. Vamos procurar uma tendência aqui no gráfico. Procurar uma tendência bonita aqui para a gente ver como que o volume respeita. Ah, bacana aqui, ó. O preço veio fazendo esse padrãozinho aqui. Foi mais uma consolidação do que um padrão mesmo. Aqui, vamos pegar esses. Aqui. O preço ficou consolidado aqui durante muito tempo, durante, bem dizer, quase todo dia. Isso aqui é um gráfico de 5 minutos, tá? Para operações de day trade. O preço ficou bem consolidado aqui, com a maioria do volume, na maior parte do tempo, o volume abaixo de uma média que eu coloco aqui, uma média de 20 períodos. Então, o preço bem consolidado, bem consolidado, bem consolidado aqui, até que há o rompimento dessa linha aqui. Quando há o rompimento, olha o volume. Olha o volume. Um puta volume aqui para aumentar e já seguir uma tendência maravilhosa. Isso aqui foi o que? Da entrada. Vamos colocar aqui. Só para a gente ver quantos pontos mais ou menos. 1000 pontos, cara. 1000 pontos. Mas o volume fez o quê? O volume aumentou. Começou a tendência de alta, houve o rompimento, uma barra muito grande, quase uma barra elefante, mas uma barra muito grande com volume. Abre compra, abre compra. Então, a gente pode ver nesse exemplo maravilhoso aqui que o preço aumentou bastante para subir a segunda entrada. Olha só, o preço veio, fez quase aqui um power breakout e deu uma nova entrada. A nova entrada, olha o volume acima da média. Olha o volume acima da média. Olha o segundo candle aqui, que fez um padrão que a gente chama de Pablito. É um padrão por nome de Pablito. Eu aprendi com um professor que eu tive. Olha esse padrão aqui, olha esse candle, volume, olha o volume dele. O volume do próximo candle aumentou pra caramba. Chegou aqui, no final da onda, a tendência começa a cair um pouquinho. O preço faz a sua regressão à média e o volume cai. Apesar que aqui era final de pregão aqui, o mercado já estava fechando e acabou fechando justamente em cima da média. Mas se fosse mais para o começo do dia, mais para o meio do dia, aqui era a hora de que do mercado romper essa bandeira que fez aqui e volume de novo. Fez outra barra elefante, fez uma barra de rompimento, fechou rompendo essa bandeira que podia dar aqui, deu volume, vai embora, abriu compra. Se rompeu e não tem volume, pode ser um rompimento falso. O volume confirma a tendência, segundo Charles Dow. Então, nessa fase de alta aqui, nesse mercado maravilhoso aqui, nessa alta maravilhosa, então o volume realmente confirmou mesmo. Houve rompimento, então o volume foi com tudo. Aqui, na segunda entrada, houve um outro rompimento aqui, né? Houve uma entrada pós-power breakout na média de 8. Volume foi com tudo, vai embora. O volume confirmou a tendência. Vamos procurar aqui então uma tendência de baixa aqui. Ah, maravilha aqui, ó. Apesar que essa tendência tá bem lateral, não vou olhar ela não. Vamos procurar uma outra aqui. Uma outra tendência de baixa bonita aqui. Ah, maravilha aqui, ó. O preço abriu aqui nesse dia, ficou sambando aqui em cima da VWAP, a média de 8 ficou um pouco flat, até que a média de 20 chegou. A média de 20 chegou
O preço estava sambando aqui dentro aqui. Gente, essas linhas amarelas aqui, esse monte de linha amarela aqui, são marcações de suporte e resistência, até que a gente vai chegar na aula depois. Então não confundam um pouco, mesmo que está meio embolado aqui, tentem não confundir, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês a entrada e o volume. Essa aula aqui é sobre volume, tá? Então vamos lá. O preço veio, ficou lateral, ficou agarrado aqui, vocês podem ver que o preço não conseguiu romper essa linha de suporte aqui. O preço não conseguiu romper essa linha de suporte aqui. À medida que rompeu nesse candle aqui, olha o volume. Olha o volume. Olha que puta volume que deu aqui. A entrada é aonde? A entrada é aqui, no pezinho, perdendo a mínima aqui desse candle. Perdeu a mínima. Olha que movimento maravilhoso. Movimento lindo. Veio com tudo para baixo. Esse movimento aqui deu muita coisa. Movimento, você tá doido, movimento de quase 6.000 pontos. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa mesmo. Então, o volume confirmou a tendência. Confirmou, a tendência veio com tudo. Descendo, volume aumentando, volume aumentando. Quando voltou e regrediu, perdeu o volume. Olha aqui, perdeu o volume. Mas já deixou esse martelo com volume quase chegando na média aqui já. Deixou esse próximo padrãozinho aqui abaixo do martelo, não, gente, estrela cadente. Deixou essa estrela cadente aqui, volume quase chegando na média. Deixou esse segundo candle, o volume aumentando. É venda, é venda, é venda. A média de 20. A média de 20 está totalmente para baixo, apontada para baixo. A média de 8 estava apontada para baixo também. A média de 200 um pouquinho longe, mas apontada para baixo, abaixo da VWAP. Volume aumentando na queda, é venda. É venda. Então, o volume confirma a tendência. Aqui a gente viu dois exemplos já, um de alta, um de baixa. Então, não tem segredo. Vamos passar aqui para o próximo princípio. Deixa eu voltar aqui para o PowerPoint. A tendência é válida até que haja sinais efetivos de reversão. Toda tendência é válida enquanto não houver sinais claros de reversão. Numa tendência de alta, ela será válida até que seu último fundo seja rompido, e numa tendência de baixa, ela será válida até que seu último topo seja rompido. Veremos mais sobre isso no módulo de reversão. Aqui eu vou passar só um pouquinho. A gente ainda está um pouquinho em teoria, a gente já pegou um pouquinho de gráfico, mas ainda estamos em teoria, tá? No próximo módulo, o módulo 2, a partir do módulo 2 é prática mesmo, que é onde eu vou começar a falar de gráficos, mais os tipos de gráfico, né? Mas aqui vamos dar uma passada em reversões. Vou passar bem rapidinho aqui. Vamos voltar para o gráfico e eu vou procurar aqui agora uma reversão aqui. Aqui no mesmo gráfico que a gente estava. No mesmo gráfico que a gente estava, é uma reversão não muito forte, mas é uma reversão. O mercado veio com essa tendência de baixa maravilhosa aqui. Deixa eu colocar nessa linha aqui. Olha aqui. Vou aumentar ela um pouquinho aqui para a gente ver um pouco melhor. O mercado seguiu uma tendência de baixa, respeitando a sua linha de tendência de baixa aqui. Enquanto essa linha não é rompida, enquanto o mercado não faz padrões de reversão, a tendência de baixa é prevalecente. A tendência é prevalecente. Então, qual que é o padrão de reversão que o mercado tem que fazer? O mercado tem que vir, conseguir romper essa linha de tendência e fazer um pivô de alta. O pivô de alta é o quê? O pivô de alta é simplesmente um fundo mais alto que o fundo anterior, porque para continuar a tendência de baixa, esse fundo aqui tinha que ser mais baixo do que esse fundo aqui. Então, o mercado deixou esse fundo... Opa, peraí que eu peguei a linha errada aí não dá, né? Aqui, ó. O mercado deixou esse fundo aqui mais alto do que esse fundo. Então, a partir do momento que ele deixa um fundo mais alto, está armado um pivô de alta, porém não confirmado, apenas armado. A confirmação do pivô de alta é a partir do momento em que ele rompe o último topo. O mercado vem e rompe o topo aqui. Quando ele rompe esse topo aqui, o mercado armou o pivô de alta e armou a sua reversão.
apesar de não ter muita volatilidade, muita pressão de compra para o preço realmente subir, mas não deixou de ser uma reversão, onde o preço fechou o dia ganhando até a própria VWAP. Mas isso aqui é uma reversão. Enquanto o preço não fizesse isso, não rompesse a linha de tendência de baixa, a tendência de baixa era prevalecente. O mesmo vale para uma reversão de alta para baixa. Aqui não foi reversão, não. Aqui foi consolidação. Aqui foi uma reversãozinha aqui, mas nem teve um pivô para mostrar um pivô bonito mesmo. Aqui dá para pegar uma reversão bacana. Aqui dá para pegar. Enquanto o mercado estivesse fazendo nessa perna aqui, seguindo a tendência de alta, essa aqui é uma linha de tendência de alta. Enquanto o mercado estivesse seguindo essa tendência de alta aqui, com seus topos e fundos ascendentes, essa tendência de alta era prevalecente. Enquanto ele estivesse fazendo topos e fundos ascendentes, a tendência de alta é prevalecente. O que o mercado precisa fazer? O mercado precisa romper essa linha de tendência de alta, deixar esse fundo aqui e depois deixar um topo mais baixo que o topo anterior. O topo anterior está aqui, o próximo topo está aqui. Então, armou um pivô de baixa. Aonde que é a confirmação? Aqui só está armado o pivô. A confirmação é perdendo esse fundo aqui. Pode perder até esse fundo mesmo, esse candle está muito volátil, então a gente desconsidera ele um pouco. Mas perdendo esse fundo aqui, está armado o pivô de baixa e o mercado realmente começou uma nova tendência com topos e fundos descendentes. Então, enquanto o mercado não fizesse esses padrões, que são sinais claros de reversão, a tendência prevalecente seria de alta. Então, vale para as duas tendências. Enquanto o mercado não faz sinais claros de reversão, a tendência em questão é prevalecente. Vamos então para o último princípio. Utilização dos preços de fechamento para análise. A teoria utiliza o preço de fechamento e desconsidera a maioria das máximas e mínimas obtidas no candle. Apesar de ter sofrido algumas críticas quanto ao atraso nas entradas, o objetivo da teoria nunca foi pegar movimentos inteiros, mas sim movimentos certeiros e com o máximo de confirmação possível. É o que a gente chama da bendita confirmação. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que acontecem no gráfico que necessitam que a gente use os preços de fechamento. Vou procurar alguma coisa aqui para a gente entender direitinho por que o preço de fechamento é tão importante. Ah, achei um aqui maravilhoso. Maravilhoso. Vou dar até um zoom aqui para vocês verem como que isso aqui dá stop na galera, como que isso aqui acaba matando o investidor. Olha esse movimento aqui. Isso aqui é um movimento, é um triângulo descendente. O triângulo descendente, ele tem como sua função geralmente continuar uma tendência de baixa, mas não impede que ele aconteça numa ocasião dessa aqui para fazer uma tendência de alta. Tá? Ele é só considerado para baixa, mas aconteceu ao contrário, beleza. Então, o que tem que acontecer? Vou mostrar dois exemplos aqui muito bons. Ele é um padrão de tendência de baixa. Mas não é porque é um padrão de tendência de baixa que você vai entrar vendido qualquer hora. Só porque é um padrão de tendência de baixa não quer dizer que ele realmente vai descer. Olha aqui, a gente teve 1, 2, 3, 4 preços que vieram no suporte aqui e acabaram voltando. Pensa no investidor que vendeu até aqui. Está vendendo aqui, o preço está chegando aqui, ele nem espera
Ele nem espera o candle fechar para ver se ele realmente vai romper o suporte e já vende. Tá vendo o preço descendo? Igual nesse caso aqui, deu esse candle aqui, deu esse candle de baixa, deu mais esse candle de baixa. Imagina quando esse candle estava todo branco aqui, mostrando até uma certa força para a venda. Muita gente vendeu aqui achando que ia cair. Então, a teoria de Down, ela mostra isso, que você precisa esperar o fechamento. Não é porque o preço está caindo, o candle está aberto, mas está caindo, não quer dizer que ele vai continuar caindo. Espera o fechamento. Muita gente aqui pode ter tomado stop, sim, porque ficou vendendo só devido ao desenho gráfico que tinha aqui. E outra coisa também. Imagina, aqui, vamos voltar, olha só. O preço vem, deixa essa consolidaçãozinha aqui e faz uma perna de alta. Quando faz a perna de alta, ele começa a desenhar essa bandeira aqui. Nesse caso, a gente ainda nem sabia que tinha um triângulo descendente. A gente só tinha essa possível bandeira formada aqui. Olha que bandeira bonita até, por sinal. Essa bandeira aqui, depois desse candle que teve volume, mas não rompeu a bandeira, precisava de um outro candle forte, rompendo a bandeira e fechando fora da bandeira. Olha o que aconteceu. O candle realmente foi lá fora, com muito volume, foi lá fora, mas fechou aqui dentro. Agora imagina quem comprou aqui antes de esperar fechar. Tem muito investidor, tem muito trader ansioso que compra, num caso desse aqui, antes de esperar fechar. O preço de fechamento é o mais importante. O preço de fechamento vai mostrar o que os investidores estão fazendo. Você não precisa adivinhar o que eles vão fazer. Você precisa fazer o que está no gráfico, o que o gráfico está mostrando, que a maioria dos investidores, a maioria dos traders estão fazendo. Então, num caso desse aqui, não é hora de comprar. O preço rompeu a bandeira? Rompeu, mas não fechou lá fora. Ele não fechou lá fora, ele chegou a fazer quantos pontos? Quase 200 pontos fora, mas não fechou. Ele fechou como uma estrela cadente aqui dentro. Qual que é o stop? O stop teria que ser, caso algum doido entre, né? O stop tem que ser aonde? O stop tem que ser aqui técnico. Stop é aqui, no pezinho na mínima desse candle aqui. Então vamos ver o que aconteceu para quem entrou. Ficou sambando ali. Aqui eu acho que já pegou stop, não já? Aqui acho que já pegou stop já. Já pegou stop. Porque na mínima, a mínima mesmo está aqui, ó. Aqui já tinha pegado stop. Vamos ver quanto que estava a mínima desse candle aqui. A mínima desse candle foi 270. A mínima desse candle aqui foi 255, então pegou. O stop teria que ser no 265. Passou 10 pontos abaixo do stop. Pronto, pegou o stop, já estopou numa operação que o stop foi de... Vamos ver aqui. Deixa eu tirar essa linha daqui para não me atrapalhar. É aqui, um stop de 440 pontos, cara. Não dá. Então tem que esperar o fechamento. Depois que o preço fechou, rompendo aquele triângulo que a gente tinha desenhado aqui, com volume entrando nesse candle aqui, aqui abriu compra. Aqui tinha o quê? Um stop de 335 pontos, menor do que aqui, né, dessa entrada que eu mostrei, que acabou dando stop. Um stop não tão grande quanto o último e com um volume bem maior, um volume realmente mostrando que a tendência podia acontecer depois de um rompimento certeiro, depois de um rompimento mesmo da figura. Então tem que esperar o fechamento do candle, tá? Não pode entrar afobado não pode entrar antes da hora não, que dá problema mesmo. Então é isso, a gente fecha aqui o nosso primeiro módulo sobre teoria de Down e a gente se vê no segundo módulo para estudar sobre os tipos de gráfico.